Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde, Nirvana. Como vai você? Tudo bom? Eu vou muito bem, muito obrigada. Eu sei que te encontro muito bem, porque a gente vem ensaiando fazer essa entrevista. Apresento vocês, Adriana Embaçaí, carioca de Niterói, mas body talker há um pouco mais de 7 anos. Ela vai contar nossa história pra gente. É terapeuta de medicina tradicional chinesa há 22 anos, então com uma carga e uma experiência que vai compartilhar e entrelaçar para a gente nessa entrevista a experiência de body talk na sua carreira. Queria te agradecer por ter aceito essa entrevista de forma paciente pelas remarcações e com muita alegria te reencontrar nesse momento. Quem agradece sou eu pela sua disponibilidade e principalmente pela sua iniciativa, né? Que o Body Talk já tem muitos e muitos anos no Brasil e você startou esse processo de nos dar voz para falar de Body Talk, né, no Brasil. Sim. Então, isso é um motivo de muito agradecimento e de muita honra. Muito obrigada, Adriana. Eu gostaria de começar realmente perguntando para você como é que o Body Talk chegou na sua vida. Eu sei que precede muitos anos de experiência com essa medicina não tradicional, ou seja, a medicina tradicional chinesa, que é um outro pensamento sobre corpo-mente, mas que teve aí essa transição para o Body Talk. Como ele chegou na sua vida profissional e como você foi absorvendo isso na sua prática terapêutica? Agora, né, escutando você, o Body Talk chegou na minha vida tal e qual a nossa entrevista. Ele apareceu pela primeira vez de ouvir falar através de uma paciente minha de acupuntura no meu antigo consultório em Niterói, morava lá ainda. E na ocasião eu não prestei muita atenção, achei interessante, mas não investiguei, porque eu já corria muito, né, como acupunturista, terapeuta e outras coisas, e continuei, né, na minha busca para ter um serviço de excelência com os meus pacientes, a sempre pesquisar. E naquela ocasião, eu já estava envolvida com constelações familiares, com jornadas xamânicas, e em 2010 para alinhamento energético fogo sagrado, e fiquei, né, também no Reiki, que veio antes, inclusive, dos outros, e finalmente, em função de uma série de situações pessoais, me mudei em 2012 para Teresópolis, e no finalzinho do ano conheci a Cecília Mota, Body Talker de primeira turma do John Veltheim. E eu, como sou curiosa, fiz o que eu sempre faço. Eu quero ser paciente de Body Talk. E recebi algumas sessões. No ano seguinte, no início do ano, a Cecília me levou para uma palestra no Hospital Carmela Dutra, onde eu conheci a Célia Barbosa, palestrante, e outros colegas que viraram amigos, como Augusto Saraiva, e pessoas que estavam lá, envolvidas naquele processo. E aí o Body Talk me fisgou. No mês seguinte, eu fui fazer o Body Talk Acesso com a Mainá Campus, e a primeira turma de Body Talk do Márcio Ribeiro no Brasil, lá estava eu. E foi muito interessante, né? Porque eu pude ver muitas coisas caras para mim há muito tempo. No protocolo do Body Talk, de cara, a gente tem os 5 elementos da medicina chinesa, né? A gente trabalha em outros módulos avançados com princípios da consciência, que é a nomenclatura que o Body Talk dá para as questões de Zhang Fu, né? As personalidades, as consciências de cada parte do corpo. Esse é o meu módulo, assim, queridíssimo. Ele As é. questões, né, de Wei Qi, de relógio biológico chinês. Então, isso me trouxe, né, um certo grau de confiança para poder ter o tempo necessário para estudar o que o riquíssimo protocolo de Body Talk oferece, que também vem da medicina indiana, que vem de epigenética, de ecologia do corpo, né, uma revisão de fisiologia e anatomia, com essa visão filosófica que é incrível, e eu vou chamar até de uma visão artística, de que você se entrelaça na conversa do corpo, né? Body Talk, que é a fala do corpo, do que vem da sabedoria inata do seu cliente, entrelaçado também com você, na medida em que você é um observador atuante, não é um observador distante, você está ali naquela dinâmica. Sim. E essa fluência que vem desse lugar, dessa sabedoria inata, abrangendo esse inconsciente coletivo e mais além, né, o que vem dos campos de informação, isso sempre me fascinou, por eu já mexer com o campo
e chegar num protocolo extremamente seguro, onde não há restrições, que me permite também atender à distância. E, melhor de tudo, ainda com toda essa riqueza, ele ainda é um sistema aberto, naquela perninha lá de outros sistemas que você consegue trazer, se é prioridade para a sessão, informações, né, de outros trabalhos e até de outras coisas cotidianas da vida de alguém, né? Já vi em sessão, dever de casa para o cliente sair daqui e comprar um chocolate da marca tal numa loja específica. E eu ficar assim, nossa, que coisa doida. E depois a pessoa me dá um feedback de que aquilo valeu a sessão. Porque ao comprar o chocolate X na loja tal, encontrou não sei quem, é um caso verdade. E conseguiu fazer uma entrevista de emprego a partir desse reencontro e conseguiu um emprego. E o tema da sessão era: Tô arrepiada. tenho doutorado na minha área, não consigo nem um emprego para varrer o chão. Tô arrepiada, juro que eu tô arrepiada. Olha, eu tenho preciso de... histórias incríveis, assim, Vamos nas ouvir sessões várias. que eu recebo, assim, dos meus colegas, na posição de cliente, e quando eu faço, né, os atendimentos. Sim. Cada vez eu gosto mais. Eu vou precisar dizer agora, essa é a... Ai, perdi a conta, mas eu já estou aí na vintena, vamos chamar assim, de entrevistas de Body Talk entre a primeira geração e a geração da qual estamos. Mas essa é uma das explicações do Body Talk, gente, anotem, podem voltar a ouvir de novo, das mais complexas, porque você pode trazer essa transição do que te apaixonava e te apaixona da medicina tradicional chinesa e como você se deparou com esse protocolo, que de fato revela, né, a complexidade desse sistema. Então, anotem, uma das melhores explicações de Body Talk. Eu tô falando isso também para contar para a Adriana, fazer uma pergunta e contar para vocês que recentemente eu fiz uma sessão com você e, de fato, essa visão artística, essa visão da qual a gente percebe a cultura como um dado real da nossa existência, da qual sim vestimos nossas máscaras com elas, mas sim agimos com ela. É muito bonito a forma com a qual, Adriana, você narra a sessão. Acho que tem uma arte da narrativa, e aí aqui eu estou sim enfatizando nessa pergunta, como sua paciente de recente sessão e como sua colega, essa possibilidade que o Body Talk dá para o terapeuta ser esse observador atuante e narrar. Como é isso para você? Essa narrativa para você sempre foi uma realidade? O Body Talk trouxe mais possibilidades de visão e narração dessa observação? Essa observação já fazia parte minha, né, desde os meus atendimentos de consultório, porque eu também, antes de vir de fato para a área da saúde, eu comecei com meu querido artista plástico e professor Humberto França pela arte-terapia. Então, foi 1 ano e meio na arte-terapia. Eu tenho amigos muito próximos, artistas plásticos, sou filha de artista, minha mãe é cantora lírica e pianista, então eu transito por esse universo. E por pai, eu tive, né, já falecido, historiador. Então, assim, esse universo da cultura, da história, da antropologia já veio, né, pela minha herança genética, e eu desde criança tive uma alma assim muito inquieta e continuo já na meia idade com esta alma inquieta. Então eu estou sempre querendo saber mais. E aí, voltando ao que interessa, que é o Body Talk me trouxe a oportunidade de refinar, né, ao gosto dessa virginiana aqui, ao nível de detalhes absurdo, essa narrativa. Né? E essa liberdade de estilo que esse sistema tão maravilhoso e tão potente permite, me faz manter o desejo, a chama acesa, né, do meu centro vazio, do coração, do lar da alma, na linguagem do John Veldham, criador do método, me dá esse impulso criativo de continuar a desenvolver essa narrativa. Sim. E eu não consigo separar, aí por deformação profissional da medicina chinesa, arte de terapia, porque na visão chinesa é uma arte médica. A acupuntura, o shiatsu, a aurículo, o moxa, a eletroacupuntura, etc., etc., arte médica. Assim como tem arte marcial, arte culinária. Então, isso me apaixona, né, nessa minha origem na migração para a área da saúde, que é considerar tudo uma forma de arte. Né? E nessa integração com a arte-terapia, com a constelação familiar, eu sou consteladora, com as jornadas xamânicas, que são também maravilhosas em termos de imagem, de percepção, né? Tudo isso
me trouxe para o Body Talk já com algo construído, mas pode soar um pouco arrogante essa fala, só que não. Na verdade, com a necessidade de me colocar numa posição humilde, de eterna aprendiz. Por quê? É um modelo completamente novo, diferente dos demais. A maneira de acessar o campo de informações é única, né? Essa compilação de vários saberes, onde o John Veldheim é um mestre nisso, né? Ele consegue mesclar tecnologia de ponta, né? Com medicinas milenares, com questões mais esotéricas, com fisiologia, anatomia, uma integração naquele macrocosmos onde a gente tem uma parte astrológica vinculada a meridianos de acupuntura. Então, eu fico assim bastante enlouquecida, de um jeito bom, sempre com essa postura do detetive de querer investigar alguma coisa a mais. Sim. E o Body Talk oferece isso para a gente, né? Toda hora que você pensa que você já fez todos os módulos avançados e está refazendo todos eles, você sempre pega uma nova nuance e volta e meia entra uma nova matéria, vou chamar assim, para que a gente desvende mais alguma coisa. Né? Sim, e esse desvendar, esse detetive, essa alma curiosa e aprendiz, ela é proporcionada pelo método, ela é apimentada, adocicada, bem temperada por cada terapeuta. Acho que essa arte da narrativa, de contar histórias que está na sua genética, está na forma com a qual você vê o sistema. E outra coisa que está muito presente na tua prática terapêutica é que você é uma terapeuta livre. Você atende, eu vou ler, porque eu não quero esquecer nenhuma cidade, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em São Paulo, da qual aí somos colegas até de um espaço de atendimento, Niterói, verdade. E aonde você estava me dizendo agora há pouco, aonde a vida te levar, né? Aqui a gente tem um espelhamento, uma esperança. Eu sou sagitariana, não sou virginiana, mas tem algo que no Body Talk que te leva para os lugares, né? Além das sessões à distância, te leva fisicamente para os lugares. Conta pra gente como é que é essa experiência de atender em várias cidades, ter contato com várias culturas locais, com vários casos e pacientes de diferentes realidades. Isso tem sido de uma riqueza única, porque eu consigo viver no próprio corpo, mente, né, emoção, a modificação de matrizes, que é uma das questões abordadas no Body Talk que me interessa muito. Então, quando eu vou atender numa outra cidade, assim que chego nesse lugar, eu me equilibro, me harmonizo com o que eu vou chamar aqui de matriz energética do lugar. Né? E, em termos muito práticos, eu chego, não atendo naquele dia. Eu dou o tal do rolê, faço assim uma ambientação e, energeticamente, faço a técnica de córtices e me adequo a essa matriz de energia. Isso tem me trazido muita diversão, né? Muito bom astral e uma conversa mais próxima com as pessoas que eu atendo, porque é recorrente a fala das pessoas das cidades em que eu vou, do respeito que eu tenho quando eu chego, da minha identificação, da minha chegada de acordo com aquela linguagem. Né? Se eu sou a forasteira e se eu sou a pessoa que vou ofertar um trabalho, eu me sinto na obrigação de fazer isso. E o Body Talk, através das matrizes, me permite fazer isso de uma maneira mais elegante e apropriada do ponto de vista profissional. Sim, Acho isso é muito legal. Isso é muito encantador, né? Essa visão. Você sabe, Adriana, que a gente está aqui e eu talvez até venha a seguir minha intuição de colocar você nos dois lugares. A gente tem aqui essa playlist do Body Talkers falando de Body Talk, onde de fato a tua fala até agora vem me trazendo essa sensação que é o objetivo dessa playlist, contar para as pessoas como é que o terapeuta de Body Talk, ele é o profissional de saúde, ele é o profissional de terapia, mas ele é uma pessoa. E esse tal entrelaçamento do qual você disse agora há pouco faz parte da nossa prática. Ao lado disso, o Body Talkers, falando de Body Talk, nossa história, vem trazendo essas pessoas da primeira geração com quem você soube sobre o Body Talk, que foi a Cecília, e contando um pouco como é que o Body Talk chegou no Brasil e vem sendo estendido. E eu digo para você que eu te vejo nos dois lugares, porque muito embora você pertença a essa geração mais recente, você foi da primeira turma do Márcio Ribeiro no Brasil,
daqui a pouco conta pra gente o mês e o ano, mas você teve essa experiência de um reavivar, né, ensinado em português, por um terapeuta também muito experiente, muito sólido no sistema. Sim. Conta pra gente como é que é essa sensação de fazer parte dessa história, né, estar na primeira turma do Márcio Ribeiro no Brasil. Olha, foi muito empolgante porque eu já cheguei motivada, né? Já havia recebido sessões. O fato de ser um professor que iria dar aulas em português, também de primeira no Brasil, um profissional muito experiente, um excelente instrutor, mas ele estava retornando para a pátria natal. Então, eu tenho a impressão de que esse entusiasmo vinha de instrutor para classe, da classe para instrutor, e ele conseguiu conduzir isso de uma maneira magistral. Depois, num outro momento, eu tive aulas com a Janet Galipo também, que aí mostrou uma outra face do método, alguém que desde os primórdios, junto com o John, trouxe esse método para o Brasil. Então, eu pude beber de uma outra fonte. Né? No Mindscape, pude, junto com você, inclusive, estar na turma do Chris Attar, que é uma pessoa que eu tenho uma empatia incrível, e desejo para todos nós, né, que além do nosso instrutor ótimo, Márcio Ribeiro, né, que venham outros e outros e outros, para que a gente possa mesclar saberes, estilos, né, para que a gente possa enriquecer e refinar a nossa prática cada vez mais. Fiz curso com o John, à distância, o Jornada da Alma. Sim. Esse curso adoraria ter aula presencial com ele em algum momento. Vamos fazer aqui uma torcida. Pessoas coordenadoras de Body Talk no Brasil, curso Dr. John no Brasil. Esse curso de Jornada da Alma, eu acho que é um ótimo assunto para a gente abordar. Ele não apareceu nas entrevistas ainda. Conta antes para a gente qual foi o mês e ano. Você se recorda do primeiro curso que você então realizou? Se você não se recordar, eu capturo essa informação. Olha, e o ano eu sei, gente. foi 2013 e era um calor infernal. Então, início do ano, mas eu não me lembro exatamente o mês. Não tem problema. Foi no Rio de Janeiro, no Flamengo, a primeira turma, no Espaço Deu Ser, onde eu atendo, inclusive. Perfeito, perfeito. Temos aí um marco histórico já para essa entrevista. E outro marco histórico é o curso de Jornada da Alma recente do Dr. John Waldheim, que foi online, traduzido em português para muitos de nós, onde muitos brasileiros estavam conectados. Foi esse que você fez? Isso, foi esse. E que foi Espera 2017. Confere a tua intuição também? Foi 2017, sim. Isso. Confere. E a gente teve a experiência, a grande matriz brasileira, muitas pessoas estavam online nesse curso, inclusive, talvez você tenha tido a mesma experiência que eu, a gente se falava para o WhatsApp no meio do curso, porque era um entusiasmo gigantesco estar fazendo um curso com o Dr. John, essa turma que misturou muitas gerações, traduzido em português. E como é que foi para você esse contato com a fonte da fonte original? Num primeiro momento, traumático, tal e qual o nosso início de entrevistas, que eu não conseguia acessar nada. Deu pau nas coisas. Eu com 2 amigos aqui em casa, Célia Barbosa e Augusto Saraiva, mas conseguimos burlar, ao invés do notebook, por esse celular, com uma caixinha de som. A gente via o John pequenininho, a Salima, tradutora pequenininha, mas pelo menos a qualidade do som estava excelente. E depois as coisas se acomodaram. Foi um pupurri de emoções entre nós três. Em alguns momentos eu me permiti deixar raiva aparecer, tédio aparecer, indignação, e acredito que movimentado por algumas questões abordadas no curso. Um curso mais livre, né? Inclusive aberto ao público, um curso onde ele falava mais a respeito de espiritualidade, de buscas pessoais dele, da Esther Weltheim. Então, eu tenho a impressão que esse movimento trouxe para mim também uma inicial desorganização e que depois de 1, 2 meses isso começou a se acomodar e aí sim eu comecei a perceber o real valor desse curso, porque no primeiro momento, nos dias de curso, eu não cheguei a ter uma caída de ficha, não. Mas com o passar do tempo, aí você começa a observar, nossa, aquele detalhe daqueles novos mantras, quando aparecem para finalizar uma sessão, potencializa isso e aquilo, né? E eu adoro estatística, e aí você começa a ver, opa, depois daquele curso, os clientes que eu já atendia antes dessa metodologia me trouxeram determinados feedbacks que sentiram mais profundamente as sessões. E o fato dele ser tão livre na fala dele
me trouxe a alegria de poder cada vez mais bancar um estilo próprio, né? Que essa é uma meta pessoal. De que maneira eu faço o que eu faço? Cada vez mais, como a Adriana Embaçaí, que atua, né, na saúde, sempre com o objetivo principal de estar em serviço do cliente. Este sempre foi o meu norte e eu desejo que este norte permaneça. E Baritalk é esse sistema incrível, mas eu atuo com alguns outros que conversam bem com o Baritalk, né? Então, constelações familiares, em algum momento, elas vêm como desdobramento de uma sessão de Baritalk. Já aconteceu isso comigo. Idem jornadas xamânicas e, muitas vezes, aparece numa sessão como prioridade, você sabe disso. Olha, fulano, agora é hora de você buscar o seu médico, percebo que tem alguma deficiência de sangue. Estou contando sessões recentes, em que aqui a gente já começa a harmonizar em termos da sessão de Baritalk, da integração, do fortalecimento, mas me parece que você está com uma leucopenia, mas eu não sou médica. Procura o teu hematologista. E aí a pessoa vai e tem aquele diagnóstico. E poder trabalhar de forma integrada com outros profissionais e trabalhar de forma integrada com outras terapias que a gente pratica, quando isso é adequado, é sensacional. E o Baritalk facilitar, né, através do biofeedback muscular, confirmar que, olha, nesse momento essa pessoa pode fazer com você mesma uma outra prática, ou essa pessoa, inclusive, pode continuar no Baritalk, não mais com você e com outro colega, isso eu acho incrível também. É muito generoso, né, Adriana? É Acho muito generosa essa visão sistêmica que permite, mas ao mesmo tempo condensa, direciona. É muito generoso, é muito bonito, né? Agora há pouco a gente estava falando de alguns casos e algumas percepções que você tem de experiências clínicas que você teve com Body Talk. Eu falei, quero saber de todas. Conta mais algum outro caso, inclusive caso, claro, você queira compartilhar também casos de como o Body Talk te transformou. Acho que vão ser sempre casos muito interessantes. Conta pra gente alguns exemplos aí da tua prática. Olha, e do que te eu surpreende. tenho uma grande amiga que começou como minha cliente e já veio, olha, indicada pela Célia Barbosa, quando essa pessoa veio morar em Teresópolis e ficamos, né, fazendo os atendimentos, se criou inclusive uma amizade. E um caso bastante, né, bizarro na época para mim, hoje em dia eu já acho super natural, foi que essa pessoa estava indo para o Rio de Janeiro, tinha um lance de trabalho na UERJ, ela é bióloga, no quase doutorado, e ela me ligou antes de chegar na Serra assim, amiga, olha, estou fazendo enxaqueca, não sei o que eu vou fazer, não tenho como transferir, e não estou com comprimido até chegar no Rio. E o pior, quando você começa a entrar na Serra, acaba o sinal do celular. Bom, acessei Mindscape, fiz um Buddy Talk, meio SOS, e o que aparecia no ambiente Mindscape? Né? Determinados pontos de acupuntura, à distância. Até então eu tinha algum preconceito com os atendimentos à distância. Fiz assim, porque não tinha uma outra solução. E uma das imagens que apareceu na acupuntura não existe, que é você fazer eletroacupuntura dentro do cérebro de uma pessoa. Eletroacupuntura eu faço, eu tenho um aparelho, isso tudo, mas não no cérebro de ninguém. E eu falei, bom, eu vou fazer a experiência. Essa pessoa, nesse momento, não tem outro recurso, eu também não tenho uma outra coisa para fazer, vou bancar o que essas imagens no ambiente Mindscape mostram e vou tocar essa sessão, vou gravar, vou mandar para o WhatsApp dela e, em algum momento, ela vai me dar o retorno. Esta foi a minha primeira experiência de atendimento à distância. Foi traumática, mas foi maravilhosa. Por quê? Bom, depois de um determinado ponto, essa amiga já estava no Rio e me ligou com uma voz meio grogue, assim, amiga, eu não sei o que você fez, mas a dor de cabeça passou totalmente, eu estou meio sonolenta e eu estou conseguindo um formigamento na cabeça. O que é isso? E eletroacupuntura seda. Se você faz a técnica normalmente no consultório de acupuntura, seja para o que for, ela tem uma tendência a dar uma sonolência. E essa coisa inexistente em termos de prática, né, da medicina chinesa, numa sessão de Body Talk, foi viável e a pessoa ainda me relatou, sem nem saber do que se tratava, né, uma sensação local. Bom, tudo lindo e maravilhoso, foi para a UERJ, trabalhou, voltou. Na volta eu contei os detalhes e ela só falava, nossa, nossa! Então foi fascinante
E essa pessoa é uma cobaia favorita. Tudo eu testo nela. Por ela ter a visão de cientista, né? Eu tenho uma outra grande amiga que também é artista, é escritora, é doutoranda em literatura, então eu também testo tudo nela, porque aí eu tenho uma outra maneira de perceber os atendimentos. Então, o Baritola me trouxe, né, pessoas bondosas que permitem que eu faça testes e que ainda continuam a amizade comigo. Muito lindo, porque lembrando para quem está assistindo e não conhece o sistema, a técnica sendo não invasiva, não diagnosticada, no sentido de não prezar o diagnóstico, observar as histórias atrás dos sintomas e trabalhar nesse nível quântico, permite que isso que você acabou de dizer, Adriana, seja possível, né? De uma forma diretiva, terapêutica e com resultados. E são sempre muito surpreendentes os casos, né? Sempre. Acho que a gente tem a oportunidade de sermos pesquisadores constantes da nossa prática, né? Esse detetive curioso, esse empenho. Como última pergunta, eu queria te perguntar o que você tem aprontado aí nesse mix de terapias que você atua além do Body Talk, quais são as percepções novas que você tem, não só dentro do sistema, mas colateral ao sistema. Sei que tua veia investigadora e detetive dessas abordagens deve estar aí bolando coisas e brilhando em você possibilidades. O que você tem sentido desse mix da sua prática? Eu tenho sentido, de novo, uma aproximação extrema com as práticas de jornadas xamânicas. Eu sou uma pessoa que tenho muito contato com a natureza. Eu sou essa pessoa que gosta de andar na trilha, de enfiar o pé no mato, pular no laguinho, na cachoeira, no oceano. E essas forças arquetípicas dos animais de poder e dos mestres de forma humana, junto com o Body Talk, me trouxeram o que eu tenho exercido nos últimos 2 anos com muita alegria, que é viajar para lugares de poder, né, como a gente usa no jargão, mas lugares onde a natureza ou a história de uma determinada cidade tem um conteúdo forte, onde eu faço algumas jornadas, aquele esquema de me adequar também por matrizes ao lugar, né? E aí sim, eu me organizo e faço sessões de Body Talk incríveis. Isso aconteceu na Patagônia, Argentina, isso aconteceu no sul da Bahia, e eu tive relatos de pessoas que são meus pacientes ou clientes de Body Talk presenciais, em que as sessões à distância que eu fiz da Patagônia e que eu fiz do sul da Bahia trouxeram um resultado assim impactante. Sim. E imagens que aparecem, né? Formas arquetípicas, o Body Talk permite isso, mas quando você sai das paredes do consultório e você tem a ousadia de fazer, né, uma sessão no alto de uma montanha, na beira de uma praia, numa trilha, você encontra um lugar mais discreto e você para você fazer a sessão. Para alguns eu mando até fotos. Na região que eu moro, isso é muito viável. Eu moro perto de cachoeiras, perto de trilhas encantadoras, né, de animais silvestres que aparecem, às vezes, ao vivo, ao longo de uma sessão. E isso é contribuição, né, é riqueza, para poder amalgamar com o que está sendo tratado na sessão de Body Talk do meu cliente. Que coisa mais linda, Adriana. Olha, pesquisas no horizonte, uma entrevista que mostra que o tempo quântico pode ser vivido no coração com muito prazer, com muita robustez, né? Com muita vermelhidão de paixão pela vida. Onde você trouxe aí esse passado, acho que fazer parte, ser uma terapeuta dessa abordagem mais antiga, mais descendente a nós, que é a medicina tradicional chinesa, te faz mesmo compor a nossa história, pertencer à nossa história, o marco histórico de estar na primeira turma do Márcio, e esse horizonte de pesquisa que você nos trouxe, que é uma pesquisa calorosa, genuína, aquela bem empírica, ou seja, que vem mesmo do coração. Então é uma delícia ouvir tua prática, foi uma honra ter feito essa entrevista com você, ter vivido esses momentos prazerosos, estéticos de ouvir sua experiência de prática clínica. Adriana, muito obrigada por essa entrevista. Eu que te agradeço mais uma vez profundamente por essa oportunidade, né, por você ser tão generosa na maneira de conduzir essa entrevista e me permitir ser tão livre, né? Estou morrendo de medo de ver o resultado, mas confiante. Vai ser lindo o resultado. Que você tocou. Mas o que eu posso dizer é que eu fui bem
livre na maneira de me apresentar e deixei o coração falar, que é como cada vez mais eu toco a minha prática, a minha vida, e é isso. O coração está aí para quem for assistir essa entrevista. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade, Adriana. Um forte abraço. Um grande beijo, um grande abraço para você e até breve para aquele cafezinho bacana em São Paulo. Ou então aquela caminhada no meio do mato. Você me ensina tudo isso aí. Maravilha! Dá para fazer as duas coisas, porque tudo faz parte. Um abraço. Um beijo muito grande. Tchau. Tchau.